15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais esse novo dia, 9 de novembro, segunda-feira, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede, ouvindo e meditando o seu santo Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Jesus deixa claro que a casa de Deus não é casa de comércio, mas casa de oração. Hoje também vamos conhecer um pouco da vida do mártir São Teodoro. Hoje rezamos juntos pelo Dia do Manequim, Dia do Técnico em Eletrotécnica e Dia Nacional do Hoteleiro. Hoje também, dia 9/11 de 1989, foi o dia que começou a derrubada do Muro de Berlim, iniciou a reunificação da Alemanha. Vamos iniciar então ouvindo o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste dia nos propõe a refletir sobre a Igreja, templo vivo do Senhor, que se encontra nos templos, espaços sagrados, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades e em cada um de nós, templos santos e vivos do Senhor. Assim, a liturgia da palavra nos propõe textos que nos ajudam nesta reflexão. A primeira leitura do profeta Ezequiel usa uma linguagem figurada para falar da igreja templo vivo. Com imagens significativas, Ezequiel fala de um templo em cujo centro havia uma nascente de água que enchia o espaço sagrado, a ponto de transbordar pelas portas. Assim, de cada porta do templo brotava água, como braços de rios que desaguam no mar, tornando suas águas saudáveis. Por onde esses rios passam, iam gerando vida. Às margens do rio cresciam árvores frutíferas, com folhas sempre verdes e frutos do ano todo. Animais que matavam a sede, peixes em grande quantidade, águas potáveis que traziam saúde, enfim. Havia vida onde o rio chegava. Tudo isso porque as águas que banhavam esses lugares brotavam do santuário. Podemos dizer que o profeta usa essa linguagem simbólica para falar de como deve ser a nossa igreja. Na igreja encontramos a fonte de água viva que jorra para o mundo. Cada membro da igreja deve ser como o braço de um rio, abastecido de água viva, Jesus na Eucaristia e sua palavra. Devemos sair daqui transbordando da presença dele e por onde passarmos revelar para os nossos semelhantes essa presença divina, gerando vida como os rios da profecia de Ezequiel. Cabe aqui questionar: será que estamos sendo esse rio que gera vida? Nosso testemunho tem sido de fato um testemunho cristão? Se não estamos agindo dessa maneira, não estamos sendo a igreja viva que pede a liturgia de hoje. O Evangelho fala do respeito aos espaços sagrados das nossas igrejas e do respeito ao templo do Senhor. Jesus Cristo presente nesses espaços sagrados e no nosso corpo, e Ele consagrado pela Eucaristia que comungamos. Temos no Evangelho de hoje uma das mais enérgicas atitudes de Jesus em relação ao templo.
Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as suas ovelhas e bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Tudo isso porque eles haviam transformado a casa de Deus num lugar de comércio. Há outras traduções que dizem um covil de ladrões. Um lugar construído para o encontro com Deus por meio da oração, havia se corrompido e transformado em lugar de exploração. Essa passagem nos leva a refletir sobre como anda a nossa relação com o templo, com a igreja. Respeitamos o espaço sagrado? Nossas práticas na igreja têm sido dignas de práticas religiosas? Ou estamos também desvirtuando o espaço com palavras, atos e omissões? Em vez de nos preocuparmos mais com a evangelização, não estamos mais preocupados com dinheiro e outros bens materiais? Alerta-nos para ficarmos atentos a muitos que são mercadores da fé, vendedores de bênçãos e milagres. Vale a pena refletir sobre isso. Diante dessa realidade, Jesus fala da destruição desse tipo de templo e do seu reerguimento como novo templo, novo em suas estruturas, novo em seu ardor missionário. Não propôs destruir o que já existe, mas renovar as estruturas de nossas paróquias, dos nossos templos, tornando-as mais missionárias, com foco na evangelização e não tanto numa pastoral de conservação. Para que isso ocorra, é preciso primeiro renovar os nossos conceitos, nossa pessoa, templo do Senhor, por uma nova visão eclesiológica. Contudo, somos impelidos a rever nossa prática religiosa, seja a nossa relação com a igreja, templo ou nossa relação com os irmãos, respeitando-nos como imagem e semelhança de Deus, templos vivos do Senhor. Que sejamos, como diz o Salmo de hoje, braços de um rio que vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que cada um que se aproxime de nós sinta a sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Teodoro. O santo de hoje, São Teodoro, foi um soldado que acabou sendo decapitado na província do Ponto por confessar a fé cristã. Foi um dos mártires que doaram seu sangue pelo nome de Jesus. Era já venerado no século IV, onde se encontrava o seu túmulo. Atraiu os peregrinos durante muito tempo. A lenda depressa embelezou sua memória, atribuindo-lhe toda espécie de aventuras, em particular como São Jorge ter mandado um dragão. Assim como São Jorge e São Demérito, São Teodoro é um dos 3 grandes soldados mártires para os orientais, ele que viveu com entusiasmo a sua fé. Não se tem muitos relatos sobre ele, mas sabe-se que era muito venerado no século IV e V e que eles tinham muita fé. Sabe-se que foi um soldado valente e que foi, de fato, martirizado pela sua fé. São Teodoro, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.